O corpo humano apresenta uma plasticidade extraordinária, manifestando variações extremas, quer sejam de origem genética ou resultado de modificações voluntárias. Este documento propõe uma análise factual de 10 casos singulares cuja morfologia desafia as normas biológicas estabelecidas. Estes exemplos ilustram a resiliência face à doença e os limites ultrapassados da autodeterminação física. Número 10. Victoria Wright. Nascida no Reino Unido em 1974, Victoria Wright foi diagnosticada aos 4 anos com querubinismo, uma doença genética rara que se manifesta por um crescimento ósseo anômalo e progressivo na região do rosto. Esta condição, caracterizada por uma hiperplasia mandibular e maxilar, levou a uma deformação gradual e pronunciada do seu rosto. A gravidade do desenvolvimento ósseo exigiu uma intervenção cirúrgica de urgência numa fase precoce, pois o crescimento comprometia diretamente os seus olhos, apresentando um risco elevado de cegueira se uma correção médica imediata não fosse efetuada. Para além das complicações médicas inerentes à sua patologia, a Sra. Wright suportou um período prolongado de sofrimento emocional, confrontada com troças, insultos e rejeição, não só por parte dos seus colegas na escola, mas também de adultos em espaços públicos. Apesar desta adversidade e destes anos de crueldade social, Victoria fez a escolha corajosa da autoaceitação e transformou a sua singularidade física numa força motriz de ação e defesa. Ela capitalizou a sua experiência para se tornar uma porta-voz influente no âmbito de campanhas dedicadas à sensibilização para doenças genéticas raras, ilustrando um notável exemplo de resiliência e de transformação da desvantagem numa missão social. Número 9. Jason Orlando Rodrigues Hernandes. Jason Orlando Rodrigues Hernandes, nascido na Venezuela em 1995, distingue-se mundialmente pelas suas dimensões corporais excepcionais, nomeadamente pela sua altura, que ultrapassa os 2,20 metros, e, sobretudo, pelo tamanho dos seus pés naturais, que atingem um comprimento recorde de quase 40 centímetros. Esta morfologia, fora do normal, é consequência de um diagnóstico de acrogigantismo estabelecido aos 12 anos, um distúrbio endócrino caracterizado por uma produção excessiva de hormona de crescimento antes da fusão das epífises. No seu caso específico, este crescimento excessivo manifestou-se de forma desproporcional, afetando particularmente as suas mãos, a sua mandíbula, a sua testa e, de forma mais notável, os seus pés. Durante a sua infância e adolescência, um dos principais problemas cotidianos era a impossibilidade de encontrar sapatos adaptados comercialmente. A sua família teve de ser engenhosa, fabricando sandálias à medida a partir de materiais reciclados, nomeadamente pedaços de pneus velhos. Felizmente, a partir de 2011, graças a uma intervenção diplomática e humanitária da Embaixada da Alemanha em Caracas, o Sr. Rodrigues beneficia de uma colaboração com um sapateiro alemão especializado, que lhe fornece um aparelho ortopédico e um calçado adaptado, aliviando assim uma grande limitação da sua vida cotidiana e melhorando significativamente a sua mobilidade. Número 8. Andrea Ivanova. Andrea Ivanova, cidadã búlgara nascida em 1998, é uma figura mediática notória por ter empreendido uma série de modificações estéticas extremas concentradas principalmente na sua região oral. Aos 20 anos, iniciou um protocolo de injeções de ácido hialurônico nos lábios. O que começou como uma modificação estética rapidamente se tornou uma obsessão compulsiva, concretizando-se em mais de 30 injeções sucessivas. O resultado é uma transformação que remodelou a sua boca numa estrutura hipertrofiada que se projeta literalmente para fora do plano facial, constituindo uma silhueta que já não corresponde aos cânones ou às formas anatômicas humanas habituais. Estima-se que este processo de autotransformação física tenha custado à Sra. Ivanova uma quantia superior a $25 mil. Embora outras zonas do seu rosto também tenham sido retocadas por vários procedimentos estéticos, é a exacerbação dos seus lábios que define a sua identidade pública e a sua imagem midiática,
A sua singularidade morfológica gerou um debate constante nas plataformas sociais, oscilando entre uma fascinação mórbida e uma franca repulsa, fazendo dela um caso de estudo sobre os limites da modificação corporal e da dismorfia induzida pelos padrões de beleza contemporâneos. Número 7. Williams Martim Sanches Lopes. Williams Martim Sanches Lopes, natural de Montevidéu, Uruguai, e residente atual em Milão, Itália, é reconhecido por uma capacidade fisiológica extremamente rara, a de provocar voluntariamente uma protrusão dos seus globos oculares, empurrando-os para além dos limites das suas pálpebras. Esta faculdade invulgar manifestou-se na sua infância, por volta dos 8 ou 9 anos, altura em que começou a experimentá-la como um jogo com os seus colegas de escola. Com o tempo e a prática, desenvolveu um controle muscular preciso sobre as estruturas orbitais, permitindo-lhe atingir um nível de protrusão extrema. Inicialmente utilizado como um simples divertimento para provocar o riso ou a surpresa no seu círculo social, este talento singular obteve reconhecimento oficial em 2024. Foi certificado como o homem vivo detentor do recorde da maior protrusão ocular do mundo. A medição objetiva deste desempenho foi registrada em 19 milímetros, o equivalente a quase 2 centímetros. Este caso notável evidencia a plasticidade e o controle neuromuscular que certos indivíduos podem exercer sobre funções fisiológicas geralmente consideradas involuntárias ou limitadas. Número 6. Aya Nashirova. Aya Nashirova, nascida na Ucrânia em 1989, é mundialmente famosa pelo caráter espetacular da sua cabeleira. Com uma altura de 1,65 metros, os seus cabelos naturais atingem um comprimento espantoso de mais de 257 centímetros, ultrapassando a sua própria estatura em quase 1 metro. Esta colossal massa capilar valeu-lhe, em 2024, o reconhecimento oficial do recorde mundial de mulher viva, com os cabelos naturais mais longos. O peso desta cabeleira desmedida é um fator físico constante, pesando entre 3 e 5 quilogramas. Uma carga que se poderia comparar simbolicamente ao fato de transportar um pequeno animal doméstico na cabeça de forma permanente. Como se pode antecipar, uma tal dimensão capilar impõe constrangimentos substanciais em todos os aspectos da sua vida cotidiana. Para manter a saúde e a integridade da sua cabeleira, a senhora Nashirova adere a uma rotina de manutenção extremamente rigorosa e demorada. O processo de lavagem, que é realizado apenas uma vez por semana, estende-se por várias horas. Além disso, ela abstém-se rigorosamente de usar secador de cabelo, de modo que o ar livre é o único método de secagem. Um processo que pode necessitar de até 24 horas para se completar. Número 5. Jeff Dabe. Nascido no Minnesota em 1963, Jeff Dabe chamou a atenção desde tenra idade, devido ao tamanho e à circunferência notavelmente incomum dos seus braços e mãos. Embora esta condição física seja visualmente impressionante, investigações médicas aprofundadas realizadas no seu caso não revelaram qualquer sinal de gigantismo clássico ou outras formas de desequilíbrios hormonais identificáveis. O mistério em torno da etiologia exata da sua morfologia permanece até hoje. Capitalizando a força física esmagadora que acompanhava estas dimensões fora do comum, o Sr. Dabe começou a competir em torneios profissionais de braço de ferro, pulsos, em 1981. A sua superioridade física sobre os seus concorrentes era tão marcada que rapidamente lhe foi atribuído o apelido de Popeye. No entanto, a sua carreira competitiva foi brutalmente interrompida em 1996 devido a uma grave lesão no cotovelo direito, causada pelo excesso de esforço. Contudo, sob o impulso e o encorajamento da sua comunidade, ele fez um notável regresso à competição em 2012. Utilizando agora apenas o braço esquerdo, continuou a acumular sucessos, conquistando inúmeras vitórias. Atualmente, Jeff Popeye Dabe leva uma vida tranquila e rústica com a sua família, mantendo-se uma figura ativa e respeitada,
considerado uma verdadeira lenda no universo do Braço de Ferro. Número 4. Macy Curran. Macy Curran, nascida no Texas em 2003, é uma mulher que marcou a história dos recordes físicos em 2020, quando foi oficialmente reconhecida como a mulher e a adolescente com as pernas mais longas do mundo. O comprimento da sua perna esquerda é medido em 135 centímetros, enquanto a sua perna direita atinge 134 centímetros. Com uma altura total de cerca de 2,08 metros, esta dimensão excepcional é o resultado de um processo de crescimento acelerado que se manifestou desde a sua tenra idade. Ela já media cerca de 1,70 metros com apenas 9 anos. Inevitavelmente, esta estatura fora do normal gerou dificuldades significativas a nível emocional e social. Durante a sua infância e adolescência, foi alvo constante de troças, olhares insistentes e comentários cruéis que decorriam da sua altura distinta, o que a fazia destacar-se sistematicamente na multidão. No entanto, a história de Macy Curran é a de uma transformação psicológica positiva. Ela aprendeu progressivamente a abraçar e a valorizar a sua singularidade, transformando assim o que antes era uma fonte de complexos e constrangimento numa poderosa fonte de orgulho e afirmação pessoal. Número 3. Anastasia Pokreschuk. Anastasia Pokreschuk, natural da Ucrânia e nascida em 1990, envolveu-se num processo de transformação estética radical que começou aos 26 anos, ultrapassando os limites da aparência humana convencional. O seu processo foi caracterizado pela autoinjeção de preenchedores dérmicos, uma prática arriscada que utilizou para esculpir o seu rosto. Ela detém notoriedade mundial pelas suas maçãs do rosto, que são consideradas as mais exageradas e proeminentes do mundo. A extensão das suas modificações não se limita às suas maçãs do rosto. Ela também realizou alterações significativas nos seus lábios, queixo e mandíbula, e utilizou botox para tratar a sua testa, para além de ter sido submetida a intervenções cirúrgicas no peito e nos glúteos. Apesar dos avisos e dos riscos explicitamente levantados pela profissão médica relativamente aos perigos inerentes a tais práticas, Anastasia Pokreschuk optou por ignorar sistematicamente estas advertências. Ela exibe com orgulho a sua transformação nas plataformas de redes sociais, afirmando que estas mudanças lhe proporcionam um sentimento de ser mais exótica, mais bela e em total conformidade com a sua verdadeira identidade. Número 2. Annie Hawkins Turner. Annie Hawkins Turner, nascida em Atlanta, é portadora de uma condição médica conhecida como gigantomastia, uma doença benigna extremamente rara que se traduz por um crescimento desproporcional do tecido mamário. Esta proliferação tecidular resultou em seios de um tamanho colossal, cada um pesando entre 25 e 35 quilogramas. Em 1999, esta característica física excepcional foi reconhecida oficialmente, conferindo-lhe o título de mulher com os maiores seios naturais do mundo, um recorde que permanece inigualável até hoje. Apesar dos constrangimentos físicos inerentes a esta massa e das numerosas recomendações médicas, propostas cirúrgicas e sugestões de redução que recebeu, a Sra. Hawkins Turner recusou-se categoricamente a submeter-se a uma cirurgia de redução. Esta decisão está profundamente enraizada no seu processo de aceitação, que ela atribui ao seu falecido marido, que a ajudou a abraçar o seu corpo como ele era. Num esforço de autonomia e valorização da sua singularidade, optou por usar a sua notoriedade para integrar a indústria do entretenimento adulto, monetizando as suas características únicas. É crucial, no entanto, notar que ela sempre operou sob condições estritas, nomeadamente abstendo-se de criar ou participar em conteúdo explicitamente sexual, apesar de uma filmografia que se estende por mais de 250 produções. Número 1. Mark Davidson Jacildo. Mark Davidson Jacildo, nascido nas Filipinas em 1997, é portador de macrodactília congênita, uma patologia do desenvolvimento extremamente rara,
caracterizada por um crescimento descontrolado das estruturas músculo-esqueléticas, dos nervos e dos tecidos adiposos. Desde o nascimento, as suas duas mãos manifestaram um crescimento desproporcional, que afetou não só os seus dedos, mas também as palmas e os tecidos circundantes. Consequentemente, as duas mãos apresentam um alargamento severo, acompanhado de assimetrias evidentes e deformações visíveis em várias falanges. Esta aparência física única suscitou rapidamente comparações populares com a personagem de banda desenhada Hulk, de onde lhe advém o apelido mediático de El Hulk Filipino. Embora a sua condição lhe coloque desafios tangíveis e reais na execução de tarefas cotidianas comuns, o Sr. Jacildo leva uma vida ativa e construtiva. Ele participa ativamente no apoio e na colaboração nas tarefas domésticas da sua família, ilustrando uma notável capacidade de adaptação e resiliência face a uma grande deficiência física. Número 11. Momento dos casos imprevistos. Os seus braços pareciam desafiar o tempo e a lógica. Todas as manhãs, Joe Byrne observava as suas mãos a crescerem um pouco mais, pesadas de mistério, mas também de dor silenciosa. Os médicos estavam desconcertados por esta rara afecção que transformava o seu corpo dia após dia, arrastando-o para um percurso médico insólito, feito de exames, esperanças e dúvidas. No entanto, ele nunca estava sozinho. Ao seu lado, a sua mulher segurava-lhe a mão, paciente e inabalável, recusando-se a abandoná-lo. No seu olhar, ele encontrava força para avançar, convencido de que o amor podia tornar suportável até o impossível. Em conclusão, estes 10 estudos de caso representam pontos extremos no espectro da variabilidade biológica e da modificação corporal humana. Eles incorporam manifestações que vão desde a raridade genética, querubinismo, acrogigantismo, macrodactília, gigantomastia. Estes casos contribuem para uma compreensão mais matizada e profissional da diversidade das morfologias e das escolhas existenciais que delas decorrem.